May the 4th be with you, feliz 4 de maio, dia mundial de Star Wars, e hoje nós tivemos de presente os episódios de Histórias do Jedi que a gente vai analisar agora aqui no Diário Rebelde. Ah, e olha só, vamos ter spoilers aqui nessa análise, viu? Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e estou aqui para a gente analisar os 6 curtas de Histórias do Império que foram lançados dia 4 de maio, Dia Mundial de Star Wars. Aliás, é a comemoração mundial dos fãs de Star Wars. Eu espero que você esteja aproveitando bastante. Fique de olho na programação dos Conselhos Jedi, na programação dos fã-clubes Star Wars do seu estado, que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Eu queria também pedir um favor, que você assistisse esse vídeo até o final, porque eu tenho um recadinho muito importante para dar no final desse vídeo. Então, por favor, se você é um wing do canal, se você acompanha o meu conteúdo, fique comigo até o final, que eu preciso falar uma coisa séria com vocês. Mas enfim, vamos lá, vamos analisar Histórias do Império, uma série de curtas que segue a primeira temporada, né, que foi Histórias do Jedi, que você confere aqui em cima no card, a minha análise, onde eu disse que na primeira temporada, né, foi uma compilação de curtas de histórias dos que não queriam ser Jedi. E aqui a gente tem uma compilação de curtas de histórias dos que não estavam muito afim de ser Império, mas só eram Império porque a situação as jogou nisso, né? Foi muito interessante a gente ter visto isso do ponto de vista da Morgan Elsbeth, por exemplo, porque ela é uma personagem até menor, né? E ela é uma personagem que muita gente não botava tanta fé, era só uma vilãzinha de Ahsoka, é isso aí. E interessante a gente ter mais camadas, mais profundidade sobre essa personagem pra gente entender o passado dela e por que ela serviu o Império. Até mesmo como ela chegou em Corvus, né? O que aconteceu com ela após o massacre das Irmãs da Noite, e ver como isso se relaciona com a sede de poder de quem serve ao Império Galáctico. E no caso da Barriss Offee, era mais aquela questão de onde estava ela, o que ela fazia, por que ela tinha sumido, etc. E o Dave Filoni finalmente resolveu responder essa pergunta, comprovando que ela virou uma inquisidora, mas que também ela alcançou a sua redenção. Apesar da gente saber que haveria uma segunda temporada de Histórias do Jedi, foi tudo meio de supetão, né? A gente teve o trailer muito recentemente lançado e infelizmente, para quem não é tão fã de Star Wars que nem a gente, que acompanha quase diariamente os conteúdos da saga, só se falava em outra coisa. Mas pra gente que acompanha, ver Histórias do Império, aprofundando histórias dos Inquisidores, aprofundando histórias das Irmãs da Noite, da cultura de Dathomir, e também da gente aprender mais sobre como o Império Galáctico tem essa influência sobre as pessoas, né? Seja na corrupção, seja no poder, seja no medo, na raiva, de fato agrega muito a história de Star Wars, né? Agrega muito a gente que é fã, que curte assistir novas histórias. Então agora eu vou passar por uma análise aqui de episódio por episódio, já que são curtas, né? Então dá pra gente analisar todos nesse vídeo aqui. A gente tem o primeiro episódio, que é o Caminho do Medo, começando com o massacre de Dathomir, um acontecimento que a gente vê lá em The Clone Wars e agora a gente está revisitando. Nesse acontecimento, o Conde Dooku é quem envia General Grievous e as forças separatistas para Dathomir para massacrar as Irmãs da Noite em retaliação aos ataques das Irmãs da Noite, em retaliação a elas estarem ficando poderosas também. Darth Sidious e eliminar toda e qualquer concorrência que houvesse, né, ali o seu domínio durante a criação do Império Galáctico, e manda os separatistas para acabarem com as Irmãs da Noite. Um ponto que a gente já pode trazer aqui nessa análise, né, do massacre é que a gente já vê que tem uma Irmã da Noite com 2 armas semelhantes a foices, que a Morgan Elsbeth chama de mãe. E aí fica o questionamento, será que ela é uma mãe tipo mãe Talzin, uma mãe de consideração, ou é uma mãe biológica? Eu acho que é uma mãe biológica mesmo, porque elas se parecem fisicamente, o jeito com que a Morgan fala dela depois, né, chama ela de mãe, fica algo mais sentimental, né, algo de respeito e veneração, como é o caso da mãe Talzin. E nos créditos desse episódio diz que a Diana Lee Inosanto, que faz a Morgan Elsbeth, dublou uma personagem chamada Selena, quem a gente pode supor que é a mãe da Morgan Elsbeth, que morre neste ataque do General Grievous. A gente vê nesse ataque dos separatistas também a série de droids BX, que são os droids especiais das Guerras Clônicas, né? Os droids especiais dos separatistas que dão um trabalho gigantesco pra galera. Então Morgan Elsbeth é resgatada pelo Clã da Montanha, um clã que parece ser uma ramificação das Irmãs da Noite ou simplesmente outro clã de bruxas
de Dathomir. E é interessante que elas são meio que irmãs da noite, mas voltadas mais pro lado da luz, né? Elas parecem ser mais do lado... Eu vou dizer Jedi, mas eu não quero dizer Jedi, tá? É mais do lado da luz mesmo, mais pacíficas, né? Esperando não lutar, mas sim se defender. Então as membros do Clã da Montanha ficam com medo, né, de receberem os droids lá, já que eles estavam por toda Dathomir procurando sobreviventes do massacre das Irmãs da Noite. E interessante que eles perderam duas, né, que eu me lembre agora, né? Deve ter outra, não lembro agora. Não sei. Não lembro agora, foi mal. Mas sim, Morgan Elsbeth é uma das sobreviventes. E também a nossa querida Merrin, que aparece em Jedi Fallen Order e Jedi Survivor. Aliás, a Merrin, diferente da Morgan Elsbeth, não foi resgatada pelo Clã da Montanha, não. Ela ficou lá mesmo nas áreas de Dathomir, nas áreas das Irmãs da Noite. E aí chegou o Taron Malicos e dominou tudo, né? A anciã do Clã da Montanha fica preocupada em como esse caminho do medo pode levar o seu clã, né, a Morgan ali, entre aspas, envenenando a cabeça das membros do clã por causa do medo dos droids aparecerem e dizendo que elas precisam sim atacar, se defender, etc e tal. E já comprovando que a Morgan realmente não sabia de nada. Ela leva a galera pro depósito, lá, um depósito das Irmãs da Noite, né, onde tem aqueles arcos lá de energia, tem várias armas, para poderem se proteger dos droids. E é claro que os droids chegam e começa a explosão, começa a morte, começam a atacar todo mundo. Então a anciã aparece numa cena muito overpower, ela usa uma energia super poderosa que desativa todos os droids. Mas já era tarde e a filha da anciã foi morta no ataque junto com algumas outras também, colegas da Morgan ali, do Clã da Montanha, comprovando que a Morgan realmente... movida pelo medo, tomava decisões completamente equivocadas, e o fato de elas não quererem lutar não significava que o Clã da Montanha não soubesse se defender. O segundo episódio é o Caminho da Raiva, onde já começamos com 2 Venators estilizados do Império Galáctico e também um Star Destroyer, onde está havendo uma reunião em que Morgan está apresentando a sua ideia dos TIE Defensores, ou TIE Defenders, o projeto do Grão-Almirante Thrawn que a gente acompanha lá em Star Wars Rebels, que ele está montando em Lothal. Após a negativa dos Imperiais de alto escalão, quem aparece fazendo uma participação é o Capitão Pellaeon, que é um assessor, digamos assim, do Grão-Almirante Thrawn. Nessa época, apenas Almirante Thrawn. Thrawn sempre procura pessoas com uma visão mais particular, né, fora da caixinha, e o Almirante, ou melhor, e o Capitão Pellaeon também, né, ele é enviado nesse sentido, para descobrir pessoas com visão diferenciada. E muito disso foi o que fez o Almirante Thrawn, um grão-almirante, porque ele se cercava de pessoas capacitadas para, digamos, botar para frente os seus projetos, botar para frente as suas empreitadas militares e assim se destacar cada vez mais. Era uma visão completamente diferente do restante do Império Galáctico, que via poder, que via corrupção, que ficava focado ali no seu micropoder apenas por benefício próprio, o que o Thrawn mais tarde nesse episódio fala que vai ser a ruína do Império Galáctico. Então, após esse papo, a Morgan retorna para Corvus, que é o planeta que a gente vê lá em The Mandalorian, segunda temporada, onde somos apresentados à magistrada Morgan Elsbeth, que estava sendo caçada por Ahsoka Tano. É nesse planeta onde temos o Wing, que é, olha só, amigo de vocês, né, parente de vocês, o Wing, todos os Wings reportam, e nós temos os cidadãos de Corvus, né, meio pé da vida, porque a Morgan deve ter prometido mundos e fundos para eles e sem realizar. Então, enquanto ela reflete a ingratidão dos cidadãos de Corvus, quem aparece para dar uma surra nela é o Rook. Rook é o guarda pessoal do Almirante Thrawn e do Grão-Almirante Thrawn, né? Ele aparece na trilogia Herdeiro do Império de livros do universo expandido de Thrawn e também aparece em Star Wars Rebels. E aí ele é enviado para testar as habilidades de arte marcial, digamos assim, de Morgan Elsbeth. A espécie do Rook é Noghri, e então o Capitão Pellaeon aparece para mostrar que a Morgan passou no teste, era apenas para avaliar, né, as habilidades dela, e nosso querido Almirante Thrawn finalmente aparece com a sua voz de veludo para conversar com Morgan Elsbeth, né? Então, eles firmam um acordo, uma parte da 7ª Frota do Thrawn aparece, né, enquanto ele fala ali, vida longa ao Império, e os cidadãos de Corvus ficam nervosos porque vão ser muito mais explorados ainda. O que a gente pode entender é que o Thrawn inicia, junto com a Morgan Elsbeth, o projeto do TIE Defensor, e esse projeto se espalha por outros sistemas. A gente tem isso acontecendo em Corvus, pelo visto, que é o que provavelmente devasta
o planeta, né? E a gente tem isso acontecendo em Lothal, né? Isso é espalhado por outros sistemas. O Thrawn, ele leva isso para Lothal também, e é o motivo de instalarem ali a fábrica imperial em Lothal, além, claro, da questão do Templo Jedi, do Mundo Entre Mundos, o acesso ao Mundo Entre Mundos que o Imperador Palpatine queria. Mas o Thrawn principalmente queria a sua fábrica de TIE Defenders, né? Para o Thrawn era o que faria a diferença na sobrevivência do Império. E infelizmente o Império não pensava dessa forma, porque o Tarkin estava super focado ali no projeto Estrelinha, projeto Stardust, que era a construção da Estrela da Morte, uma arma grande pelo medo e não pequenos caças com escudos que protegessem os seus pilotos. Vimos aí uma das grandes falhas do Império Galáctico. O terceiro episódio é o Caminho do Ódio, e passam-se vários anos até lá. A gente vê a cidade ali de Corvus, né, mais destruída, mais miserável, por assim dizer, né? Muito mais parecida com a série do Mandaloriano, ou seja, se passou bastante tempo, né, do segundo pro terceiro episódio ali de Histórias do Império. E a gente tem isso comprovado quando uma nave da Nova República aparece para convocar Corvus para fazer parte dos sistemas pertencentes ao novo governo. Temos soldados da Nova República liderados por uma emissária chamada Nadura Laele, onde ela vai justamente convocar o planeta para fazer parte da Nova República e dar um ultimato em Morgan Elsbeth. Os cidadãos de Corvus não sabiam que o Império Galáctico tinha caído, e isso é muito viável de acontecer, principalmente porque a Morgan devia controlar as comunicações, a Morgan não queria que eles soubessem que o Império caiu para evitar possíveis rebeliões e afins, e também não era negócio para ela, né, que eles soubessem que o Império tinha caído, até porque ela por baixo dos panos estava fortalecendo o Grão-Almirante Thrawn. E Morgan demonstra que não vai sair tão facilmente assim não. Ela não vai sair tão facilmente porque ela começa a detonar os oficiais da Nova República, e é compreensível até que depois dessa explosão toda, da morte da emissária, etc e tal, a Nova República não tenha mandado efetivamente uma frota para lá, porque a Nova República era muito mais desarmamentista e também com muito menos recursos que o Império Galáctico, né? A Nova República é oriunda da Aliança Rebelde. A Aliança Rebelde já era pobreta, né? A Aliança Rebelde já não tinha tanta nave assim, já era muito mais sucateada. Então imagine que essa galera venceu o Império Galáctico e agora tem que instaurar um governo. Eles não teriam condição, talvez, de mandar uma frota para lá para tirar a Morgan Elsbeth na marra. E o que é que acontece? Depois dela gerar pânico lá no meio do planeta e matar a galera da Nova República que estavam tentando fugir, né? Explodirem a nave da Nova República, explodirem a Nadura, ela começa a fazer um discurso ali bem autoritário, né, para cima do povo. O Wing, né, ele tenta salvar a Nadura, como um verdadeiro Wing iria fazer, mas ele não consegue e ela tenta entrar em contato ali com alguém. Ela ativa um comunicador e tenta entrar em contato com alguém, com uma voz muito, muito, muito familiar. De início você pode não reconhecer, eu não sei se vocês viram dublado ou legendado, mas nos créditos está acreditada a Kate Sackhoff como Bo-Katan, ou seja, a Nadura tentou entrar em contato com a Bo-Katan. E aí, eu imagino que a Bo-Katan é que tentou entrar em contato com a Ahsoka Tano, e por isso a Ahsoka foi lá em Corvus para libertar o planeta e para continuar suas investigações sobre o Grão-Almirante Thrawn. E por isso Bo-Katan sabia que a Ahsoka Tano estava em Corvus, porque Bo-Katan a convocou depois que a Nova República tentou pedir ajuda. Agora chegamos ao quarto episódio de Histórias do Império, que tem o título Devoted, ou Devotada, né? Na verdade, eu assisti esses episódios antes, né, de serem lançados. Eu tive acesso a eles, então nesses episódios, a partir desses episódios, a gente já não tinha mais legendas em português. Então eu não sei como traduziram o nome do episódio. O que importa é que a gente começa finalmente a assistir a história de Barriss Offee. E aí um ponto interessante aqui. Enquanto o Histórias do Jedi parecia ter sido feito em ordem cronológica, né, misturando as histórias, mesmo as histórias da Ahsoka com as histórias do Conde Dooku, a gente tem os episódios de Histórias do Império divididos por personagem. Então a gente tem 3 episódios começando pela Morgan, 3 episódios começando terminando com a Barriss. E a gente tem uma mistura, né? A gente tem o primeiro episódio de Histórias do Jedi é da Ahsoka, e depois nós temos 3 do Dooku, se bem me lembro, e depois 2 da Ahsoka, eu acho, né? Alguma coisa assim. Rola uma mistura, né? Um intercâmbio cronológico, eu acho.
em Histórias do Jedi, enquanto nesse aqui a gente tem a divisão de 3-3 para organizar melhor, né, as ideias de quem é quem, dos personagens que a gente vê, etc. Eu achei que foi até melhor que o Dave Filoni tenha feito isso. Barry Sophie acorda depois de um pesadelo em que ela ouve muitos gritos e sons de sabres de luz. Provavelmente ela estava sonhando com a Ordem 66, porque ela já acorda vendo ali do centro de detenção da República o Templo Jedi pegando fogo. Aliás, o Templo Jedi pegando fogo realmente dá pra ver de qualquer lugar de Coruscant, né? Porque o planeta é grande, é uma grande cidade, e de tudo quanto é canto de Coruscant, você olhar, você vê o Templo Jedi pegando fogo. Meu Deus. Então, depois dos clones tirarem um sarro dela, né, com o fato dos Jedi não existirem mais pela manhã, e dela não ser mais Jedi, que ela deveria agradecer, quem aparece é a quarta irmã dos Inquisidores, que a gente conhece em Obi-Wan Kenobi. Agora a gente sabe também o seu nome, Len Hakish. Ela oferece uma proposta irrecusável para Barriss, uma proposta essa que eu também realmente não recusaria se minha vida tivesse em jogo, né? Então, elas vão para Nur, que é uma lua do sistema Mustafar e onde está sendo construída a Fortaleza dos Inquisidores, que a gente vê em Obi-Wan Kenobi e que a gente vê também em Jedi Fallen Order. Aliás, o Império não tá nem aí pro fato de estar sendo construída, né? Ela já tá sendo montada lá e a galera tá trabalhando lá mesmo. As construções submersas já estão a todo vapor e ali é onde eles vão trabalhar os Inquisidores, né? O escritório dos Inquisidores, que beleza. Então temos o retorno do Grande Inquisidor, que não apenas retorna como personagem, mas também tem o seu dublador em inglês de volta, que é o Jason Isaacs, o Lúcio Malfoy da saga Harry Potter. Ele faz a voz do Grande Inquisidor em Star Wars Rebels e ele retorna para dublar o Grande Inquisidor em Histórias do Império. Ele não fez, por sinal, o Grande Inquisidor em Obi-Wan Kenobi por conflito de agenda, e aí por isso chamaram o Rupert Friend, né? Mas a ideia era que o Jason Isaacs também tivesse feito o Grande Inquisidor em Obi-Wan Kenobi. O Grande Inquisidor então chama Barriss para treiná-la e aí ele não pega leve com ela. E aí fica uma teoria, né, que o JP levantou aqui inclusive nos pontos dele e eu quero trazer aqui com os meus também. Será que isso foi ordem do Vader? Será que foi o Vader que falou de canto assim pro Grande Inquisidor e disse, ó, essa tal de Barriss Offee, eu quero que você pegue ainda mais pesado. Um ponto importante que vocês precisam lembrar é que o discurso de Barriss Offee ali, quando está sendo detida em The Clone Wars, quinta temporada, né, quando ela fala perante todo não todo o Senado, mas ali durante a acusação de Ahsoka Tano, foi esse discurso que ajudou o Inquisidor a se tornar membro do lado sombrio. O Grande Inquisidor era um dos guardas do Templo Jedi que estavam ali segurando Barriss Offee ali naquele momento, né? Isso meio que já foi comprovado quando o Dave Filoni falou que a gente já viu o Grande Inquisidor antes, quando temos Star Wars Rebels, né? Ele tinha dito isso, que a gente já tinha visto o Grande Inquisidor, e aí depois foi comprovado que o Grande Inquisidor é um daqueles guardas do templo que está com Barriss Offee ali, e ali ela dá aquele discurso apaixonado sobre como os Jedi se perderam no seu caminho. O Grande Inquisidor ouve esse discurso, concorda e provavelmente facilita a entrada dos Clone Troopers e de Darth Vader durante a execução da Ordem 66. Então, Barriss Offee foi uma das grandes responsáveis pelo Grande Inquisidor ter ido para o lado sombrio da Força. E como sabemos, o RH do Império não é nem um pouco fácil. Então, para você passar no processo seletivo, você tem que matar ou morrer. E é o que acontece. Temos um que quis abandonar e morreu, e o que sobrou teve que duelar contra a Barriss, e a Barriss precisou usar um poder do lado sombrio, que é o Grip, né? O Choke, no caso, né? Que é o enforcamento da Força. Se não me engano, ela usa ele em The Clone Wars, né? Em algum momento. Não lembro ao certo, ou o Anakin usa com ela, alguma coisa assim, tá? Mas eu sei que ela usa isso contra esse outro lá, que estava na vaga para ser um dos Inquisidores, e o derrota, né? Jogando ele penhasco abaixo. E então a Barriss é presenteada com seu capacete de Inquisidora, e temos outros Inquisidores junto com ela para receber o chefinho. Quem está ali? A gente vê o Marrok, que é o Inquisidor, né, que a gente vê ele reanimado por magia das Irmãs da Noite na série de Ahsoka. A gente vê também a própria Len, é a quarta irmã, né, que tá também. E a gente vê também o Inquisidor que a gente conhece em Histórias dos Jedi, que a Ahsoka acaba enfrentando, né? Eles aproveitaram ali o design do cara, né? Já estava tudo modelado e animado e botaram ele lá para Histórias do Império, né? Não precisavam nem fazer mais nada. Então eles economizaram aí um pouquinho. Depois nós temos a entrada do chefe dos Inquisidores, que é
ele mesmo, Lorde Sombrio de Sith, Darth Vader, que tá incrível nesse traço, né? Tá lembrando bastante ele em Obi-Wan Kenobi. Só o fato dele sentar no trono já chega até a ser estranho, tá, gente? Eu tô muito acostumado com o Vader em pé nos lugares, e desde Obi-Wan Kenobi ele senta, né? Mentira, ele senta também em Império Contra-Ataca, que ele tá na câmara dele e tal. Mas é interessante a gente ver o Vader sentando num troninho ali, né? Então, muito legal a gente ver a galera declarando também vida longa ao Império. É legal, né, a gente ver um pouquinho do Vader, né, mas não é histórias do Vader, é histórias do Império. Então a gente tem que ver tudo do ponto de vista da Barriss Offee. Vamos então para o quinto e penúltimo episódio de Histórias do Império, chamado Realization, ou Realização, né, não sei como foi legendado ele aí. E ele começa tenso porque a Barriss e a quarta irmã estão indo para um planeta com suspeita de atividade Jedi. Interessante, né, que a Barriss, ela realmente está em conflito, né, desde que a gente vê ela não querendo duelar com o tiozinho lá, com o menino, ela tá em conflito sobre ser uma inquisidora, sobre ser alguém que segue esse caminho. E ela questiona as ordens do grande inquisidor e a quarta irmã fala para ela segurar a onda aí, né, não questiona não, fica na sua. Tá querendo virar casaca, né? Mas vamos lá, né? Barriss é rainha de virar casacas. Tem uma personagem que vira casaca, é a Barriss. Aliás, é interessante o questionamento dela, né, de que o planeta é muito pobre, o Império não ajuda o planeta, e aí a quarta irmã meio que diz que o Império ajuda o planeta que presta lealdade pro Império. Se você não presta lealdade pro Império, você... não. Então, depois de todo um discurso de que os Jedi são maus, que estão lá para proteger eles, blá blá blá, Barriss consegue convencer uma criança, né, a falar onde é que tá o Jedi, a Jedi, sei lá, blá 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 blá. E aí chega o governador lá para peitar, né, a quarta irmã e, tipo, é isso aí. Temos uma cena pesada de Histórias do Império com a quarta irmã descendo sarrafo em todo mundo na vila, com o som de violino de trilha sonora. Ela matou todo mundo ali, gente. Que absurdo, coisa horrível. Então a Barriss diz que elas, como inquisidoras, deveriam trazer a ordem, não o caos, e a quarta irmã fala que são as rebeliões que causam caos, e aí, daquele jeito singelo deles, né, de matar todo mundo, eles trazem a ordem. Ó, Império Galáctico, como são gente boa. Ao subir a montanha, elas são atacadas por pedras. Eu digo atacadas porque provavelmente foi a pessoa Jedi que jogou as predas em cima delas, né? E a Barriss vê como ela é descartável, porque a quarta irmã simplesmente continua subindo e a Barriss é quase morta pelas pedras, né? A quarta irmã não liga, viu só? Viu só? O Império descarta a galera, Barriss. É isso aí, você está vendo que é um pouco mais complicado do que parece. Depois de enfrentarem o Jedi, a Barriss consegue convencer a desligar o sabre de luz, né? A se unir, talvez ir pacificamente, e a quarta irmã simplesmente dá uma lambida de sabre de luz nas costas da pessoa lá, do Jedi lá. E é isso. Que se esperar de inquisidores, né? Só que isso a gente tem a redenção da Barriss, né? A Barriss percebe que ela está um pouco errada indo nesse caminho e que os Jedi talvez não fossem tão errados assim. Assim, tipo, não quer dizer que o erro de um isenta o erro do outro, mas eu entendo que a Barriss chega, né? Ela viu que, assim, não era assim que a banda toca, né? Não era dessa forma que ela queria fazer as coisas. Enfim, Barriss, já é tarde demais, né? Olha só o que você fez, as coisas que aconteceram. Então, a Barriss fala para a quarta irmã que ainda falta uma Jedi para ela lidar e joga a quarta irmã do penhasco. Isso vocês sabem, né? Quando joga de penhasco, quando não tem corpo, não morreu. E é o que acontece com a quarta irmã, porque a gente a vê novamente aparecendo em Obi-Wan Kenobi, olha aí. E a Ahsoka, coitada, que foi expulsa por nada. A Barriss foi lá, fez todo aquele negócio lá para machucar a Ordem Jedi, consegue incriminar a Ahsoka, a Ahsoka é expulsa e agora tá voltando, depois que os Jedi todos foram exterminados. Volta o cão arrependido. A Barriss, velho, maior vira-casaca de todas, assim, indo, voltando, indo e voltando, indo e voltando. E é nesse cenário que a gente chega em The Way Out, o sexto e último episódio de Histórias do Império, ou A Saída, né, a gente pode traduzir livremente aqui, que é num cenário bem inusitado, a neve, onde a gente vê um casal com um bebê e uma montaria chegando até uma cabana, depois que uma criatura pede
que eles os sigam. E lá nessa cabana temos, de cabelo curtinho, a menina, que já não é mais tão menina assim, Barriss Offee. Já é uma mulher, já tem rugas, marcas de expressão, mostrando que se passou sim algum tempo depois do 5º episódio, entre o 5º e o 6º episódio. Até porque a gente tem um período de Obi-Wan Kenobi aí, e a gente vê a 4ª irmã em Obi-Wan Kenobi. E aí a gente vê a Barriss, né, todos os eventos que se desenrolam com a 4ª irmã se passam com certeza depois de Obi-Wan Kenobi. Então, só situando vocês aí na cronologia, são cerca de 10 anos, devem ser 10 para mais, sabe? 10 anos entre o episódio 5 e o episódio 6 de Histórias do Império. E é interessante esse momento porque a Barriss fala que é para levarem o bebê para uma amiga dela cuidar. A velha amiga vai saber o que fazer com o bebê. Quem é essa velha amiga aí? É a Ahsoka? Vocês estão de bem, é? Vocês estão se falando, é? Só pode ser a Ahsoka. Porque a Ahsoka tá foragida. A Ahsoka não se envolve nos assuntos da rebelião. A Ahsoka tá cuidando dos assuntos dela. Os assuntos dela devem ter a ver com o Jedi. E aí a Barriss e a Ahsoka voltaram a se comunicar? É isso? E o Dave Filoni só deixa esse mistério pra gente ficar questionando e pra gente gerar teoria mesmo. E é melhor que ela fique, não, foi mal, Ahsoka. Desculpa ter gerado aquela confusão e ter te expulsado da Ordem Jedi, tentado te matar, essas coisas, né? Perdão mesmo. A Barriss é uma figura, velho. Então a 4ª irmã chega e de início ali com a silhueta eu achei que era o Vader chegando, ia ser interessante, mas novamente, né, com o Vader não tem conversa, não ia ter nem aquele papo ali. Então chega a 4ª irmã e a Barriss só se defende, usando muito do preceito Jedi, que é usar a força para a defesa, nunca para atacar. A Barriss consegue atrasar a 4ª irmã e a 4ª irmã diz que vai voltar para finalizar ela depois que terminar com a criança. Crueldade, gente, meu Deus do céu. Então ela entra lá e a Barriss ameaça, até foi uma ameaça. Quando ela disse, você entrar, minha filha, você vai se perder aí. E ela, não, eu vou. Mas ela foi mesmo, não conseguiu achar a criança e os seus pais saltaram para o hiperespaço e a 4ª irmã fica ali atormentada, perdida por não conseguir encontrar a saída, né? Completamente irracional, cortando gelo por tudo quanto é lado. Então ela começa a ouvir a voz da Barriss, dizendo que pode ajudar ela, né, a sair daquele momento, daquela perdição. E numa estocada de sabre, do nada, assim, no susto, ela acaba furando a barriga de Barriss Offee, que cai perdoando a 4ª irmã, dizendo que ela pode sair daquele caminho e traçar um novo e mais brilhante. E o que dá a entender, naquele momento, quando a 4ª irmã pega a Barriss no colo e leva para fora da caverna, conseguindo encontrar a saída, que, né, no sentido literal era a saída da caverna, mas no sentido figurado era a saída do lado sombrio, a saída da escuridão, da perdição, né? Então ela escolhe esse novo caminho nessa vida e é desse momento que Histórias do Império se encerra, com redenção, com paz e com a 4ª irmã fugindo, provavelmente, né, do Império Galáctico e encontrando a sua redenção. Então me conta o que você achou de Histórias do Império, mas antes eu pedi para vocês segurarem um pouco e virem até o final do vídeo comigo, porque eu tinha um recadinho para vocês. Eu não sei se vocês seguem as minhas redes sociais pessoais, se vocês não seguem, tá aqui, né, no card aqui embaixo, aqui, ó, minha rede social pessoal para você seguir, mas durante meses eu ficava vindo bastante para Salvador, porque a minha mãe estava se tratando de um câncer, né? Então eu procurava vir bastante para cá, por isso até vocês devem ter reparado que a frequência, né, regularidade dos vídeos em alguns momentos oscilou bastante, que é muito complicado para mim gravar aqui em Salvador. Então eu estou em Salvador novamente, mas dessa vez porque infelizmente a minha mãe, ela não resistiu e ela faleceu. Inclusive agradeço muito que vários dos Wings que seguem o Instagram do Diário Rebelde viram o post que eu compartilhei do Conselho Jedi São Paulo em homenagem à minha mãe e demonstraram suas condolências. Agradeço de coração. Está sendo um momento muito difícil, muito complicado. E por isso, vocês vão perceber que o canal está assim sem vídeos, né? O canal está sem vídeos, o canal está nesse momento de luto e de pausa, né? Porque eu estou em luto e em pausa também, né? E assim deve ser, pelo menos até eu me sentir bem confortável para retomar o conteúdo regular do canal, talvez até eu retornar a São Paulo mesmo, porque lá eu me sinto mais tranquilo para poder gravar. Então eu queria agradecer e pedir a compreensão de vocês nesse momento. Assistam vídeos antigos do Diário Rebelde, compartilhem com amigos, peçam para a galera se inscrever no canal, fortaleçam o Diário Rebelde, sim, porque quando a gente deixa de publicar vídeo, o YouTube
deixa de nos ranquear na plataforma, e isso independente de se você ficou doente, se você sofreu uma grande perda, se você não teve tempo de gravar, o YouTube não se importa com isso. O YouTube se importa com a regularidade, então isso infelizmente afeta o canal, e o canal vai ser muito afetado por isso, mas eu tenho certeza do que eu estou fazendo, eu não estou em condições de continuar o conteúdo por enquanto, mas hoje é dia 4 de maio, hoje é dia mundial de Star Wars, eu precisava trazer um vídeo de histórias do Império, né, para vocês. Peço desculpas por não ter finalizado a cobertura de The Bad Batch, foi justamente no período do falecimento da minha mãe. Talvez eu faça assim uma análise geral dos últimos episódios, ainda estou pensando direitinho para pelo menos ter esses vídeos, né? Já sabendo que eles não vão bem, Mas eu peço muito a compreensão de vocês nesse momento, peço que contem com os vídeos antigos e torço para que vocês retornem para o Diário Rebelde quando o canal retornar com a regularidade. A gente vai precisar muito da ajuda de vocês, né, nas visualizações, nos likes, nos comentários. Então, se puder compartilhar esse vídeo com outros wings do Diário Rebelde, com quem curte o canal e com quem não conhece o canal até, para poder ver a cobertura de Histórias do Império, eu agradeceria demais. E a gente retorna em algum outro vídeo, em algum outro momento aí, nessa nossa jornada da Força. Que a Força esteja com vocês. Aqui tem mais conteúdos do Diário Rebelde. E muito obrigado.